Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Sejam bem-vindos à terceira aula do nosso curso de História à Distância. Na aula de hoje, nós vamos introduzir o assunto Grécia, tá? Ela vai ser composta desta videoaula que você está vendo agora, de um texto e de um trecho de um filme, tá? O roteiro de perguntas, como sempre, vai ter uma pontuação atribuída a ele, e essa pontuação é incorporada à avaliação de classe, a AV3, tá? Sobre a análise do filme, nós vamos fazer então uma análise do filme Troia, um trecho, uma cena do filme, e semelhante ao que a gente fez com o filme a aula dos persas, que a gente analisou um trecho do filme 300, como que ele representa o rei Xerxes, tá? O que eu queria pedir para vocês, antes de fazerem essa análise, assistam a correção. Eu vou postar a correção das atividades assim que terminar o prazo de entrega delas, tá? Assistam então, antes de fazer a análise do filme Troia, assistam a correção da atividade da aula de persas, porque eu vou comentar os exercícios de análise do filme 300, e aí espero que fique mais claro para vocês o que a gente espera quando a gente está fazendo a análise de um filme, tá? Por que eu estou trazendo essas análises de filmes para vocês? Em Grécia, a gente está usando esses filmes de forma mais livre, introduzindo a ideia de analisar trechos de filmes. A gente vai evoluir nessa habilidade da análise de filmes, e aí quando a gente estiver em Roma, no tema Roma, no segundo bimestre, a gente vai fazer um trabalho mais fundamentado de análise de filmes que retratam o passado romano, tá? Vocês vão fazer, na verdade, eu vou orientar esse trabalho. Beleza? Então agora em Grécia eu vou trazer algumas cenas de filmes, essas duas em particular, né? E aí em Roma a gente vai fazer um trabalho mais fundamentado sobre isso. Por enquanto a gente vai aquecendo os motores, tá certo? Grécia e Roma juntos são chamados de Antiguidade Clássica, tá? Vocês devem ter ouvido já falar em Grécia Clássica. Então vou começar a aula de hoje propondo uma reflexão para vocês de por que Grécia é chamada de clássica por nós. Nós chamamos Grécia de clássica. Ela recebe esse nome a nossa civilização chama os gregos de clássicos. Então, para começar, o que é clássico, tá? Clássico é um termo que ele é elogioso ou ele é um termo pejorativo? Sem dúvida, é um termo elogioso, tá? O clássico é um termo que é usado para adjetivar positivamente alguma coisa, tá? Um clássico tem, então, uma conotação positiva. Vamos ver algumas definições do dicionário Michaelis para o termo clássico, né? Então todas essas citações que eu vou fazer a seguir foram extraídas do dicionário Michaelis, né? Disse da obra ou do autor que é de estilo impecável e constitui modelo digno de admiração, tá? Obra ou autor, então pode ser um autor clássico ou uma obra clássica de estilo impecável, ou seja, sem pecados, sem erros, perfeito, tá? Que é um modelo digno de admiração. Clássico é o que é autorizado por autores considerados modelares, autores que são modelos. Quando eles autorizam uma obra, validam ela, apoiam ela, então ela é considerada clássico. E por fim, que constitui modelo em belas artes, tá? Mas além de história e literatura, o termo clássico ele é utilizado amplamente na nossa sociedade como uma adjetivação elogiosa, como por exemplo o clássico do rock, tá? Clássico do rock, aqui é uma foto da banda Led Zeppelin, é um termo que é elogioso quando a gente usa ele dessa forma. O clássico, chamaram a banda Led Zeppelin do clássico
do rock é um elogio à banda Led Zeppelin, e aí tem a ver com as definições que eu trouxe para vocês dentro do rock, né? Ele é considerado um autor de estilo impecável, perfeito e um modelo digno de admiração, tá? A palavra clássico também é utilizada com outras definições, como o que é uma tradição ou um evento que é tradicional, habitual ou costumeiro, tá? Um clássico do futebol, como por exemplo uma partida entre Corinthians e Palmeiras. Clássico também é um termo dentro da literatura que faz referência à antiguidade greco-latina, latina referente aos romanos, tá? No nosso curso. E aí um exemplo aqui de como eu tirei essa imagem de um site de uma empresa de arquitetura, né, que oferece uma planta pronta de uma casa, e aí a descrição é que ela é uma residência metade moderna e com detalhes clássicos, né? Então o frontão e a coluna com os frisos, fazendo não tem, né, nenhuma necessidade real dessa estrutura aqui no projeto. Eles estão fazendo só uma referência à antiguidade clássica, e se você for reparar, é muito comum casas que imitam o estilo arquitetônico grego, romano na nossa cidade. Tá, não é tão comum assim, não é que você vê o tempo todo, mas você vê bastante, e na década de 2000 teve um número de prédios construídos, foi uma moda durante um tempo muito grande, o estilo neoclássico. O que é o estilo neoclássico? Copiar esses elementos da arquitetura grega, principalmente as colunas e o frontão, beleza? Eu acho que a própria Villari, não a da José Benedetti, a outra unidade, ela tem um elemento arquitetônico que faz referência à arquitetura grega lá na outra unidade. É comum, tá, gente? É bastante comum você encontrar construções assim. E aí a minha reflexão aqui é por quê? Por que é comum? Por que a gente chama Grécia de clássica? Por que a gente tem essa tradição de considerar a Grécia como um clássico, algo elogioso, tá? 3 motivos aqui. A filosofia, a cultura e as artes, e a política. Na filosofia, os gregos iniciam a sistematização do pensamento racional, tá? A sociedade grega não era uma sociedade predominantemente racional como é a nossa, tá? Ela tinha fortíssima influência da mitologia e da religião, ok? Mas os gregos sistematizaram e foram a principal referência na antiguidade da sistematização do pensamento racional. O que eu estou definindo como pensamento racional aqui? Em oposição ao pensamento religioso e mitológico, tá? Qual que é a diferença? No pensamento religioso e mitológico você reproduz, você acredita. O pensamento racional você questiona. Essa é a essência do pensamento racional, é você questionar. E aí, como que isso é importante nos nossos tempos hoje? O pensamento racional, de longe, desde a Revolução Francesa em diante, a nossa forma de pensamento mais importante. Quer dizer que a universidade é mais importante do que a igreja? Não necessariamente, mas vem do pensamento racional os elementos que propiciam a técnica e a tecnologia, que são, no nosso tempo, o grande fator de dominação social e política, tá? Então o pensamento religioso ele é muito forte, ele tem muito poder na nossa sociedade, mas o pensamento racional ele está à frente, porque no nosso tempo a tecnologia ela é o principal fator de dominação e de sobreposição política e econômica, tá?
A Grécia também é considerada clássica pela cultura e as artes que foram produzidas nesse período. E por fim, a Grécia é considerada clássica pela política que os gregos produziram, a saber, a política de Atenas, a democracia ateniense, tá? O curso do David vai falar sobre o pensamento e o meu curso vai falar particularmente sobre a política, beleza? A política, o que vai mais importar para o nosso curso de história. Cultura e artes menos, ok? Vocês tiveram já no ensino fundamental 2 elementos mais aprofundados de cultura e artes. No ensino médio a gente vai se aprofundar mais em política do que na mitologia, na religião, no teatro e nas obras, com exceção da aula de hoje, que a gente vai falar um pouco da Ilíada e da Odisseia. Aqui tem uma lista dos períodos da divisão da história dos gregos em períodos, tá? Vocês vão ver que apenas um pedacinho bem curto dessa história é chamado de período clássico. É justamente esse pedacinho, a parte mais importante dele é a política ateniense da democracia, onde vigora o período democrático em Atenas, tá? Vamos falar na aula de hoje aqui do pré-homérico, homérico e arcaico de forma bastante reduzida, mais para situar vocês do que para a gente se aprofundar, certo? Então vamos falar um pouquinho desse período pré-homérico, que vai de 2800 a 1100 a.C., que são datas muito próximas do período que vigorou o Império Egípcio, tá? Aí no Mediterrâneo. O que predominava na Grécia, então esses caras aqui do pré-homérico não são os gregos, beleza, pessoas? A gente fala que eles são os antepassados dos gregos, os povos que habitaram a região da Grécia antes dos gregos, mas não são os mesmos gregos que vão fazer Atenas e Esparta aqui no período arcaico e no período clássico, beleza? Quem são então o pessoal de Creta e de Micenas? Vamos dar uma olhada no nosso mapa, tá? Deixa eu fazer a trajetória toda. Aqui a gente está, né, na cidade de São Paulo. Vou me afastar. Imagens de satélite da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil, da América do Sul, do planeta Terra, certo? Então todo o nosso curso até agora girou em torno deste eixo aqui. A última aula foi sobre o Irã, foi uma civilização mais oriental. E agora a gente vai falar aqui do meião do Mediterrâneo, beleza? Aqui o continente europeu, aqui Itália e aqui Grécia, tá? Então a Europa tem 3 penínsulas, ou seja, 3 pontos em que o continente se projeta no mar: a Península Ibérica, a Península Itálica, onde tem, pasmem, a Itália, e aqui a Península Macedônica. É na Península Macedônica então que a gente vai falar na aula de hoje. Neste período aqui, período pré-homérico de 2800 a 1100, predominava nessa região uma civilização desta ilha aqui, ó, a ilha de Creta, beleza? E aí no mapa vocês podem ver já que ela, no mapa e na data, né? Tanto no mapa quanto na data, vocês podem ver que essa ilha de Creta, essa civilização tinha muita proximidade, muita relação com o Egito. Aqui está o delta do Nilo, beleza? E tinha mesmo. Então essa é uma civilização, assim como a gente falou dos fenícios, porém muito tempo depois disso, né? É uma civilização comerciante, tá? Que mantinha contatos, a tradição de um contato aqui com o poderosíssimo Império Egípcio, e como navegava e comercializava mercadorias egípcias pelo Mediterrâneo, tá? Então a gente vai começar a falar agora da civilização de Creta. No livro de vocês, pessoas, vamos dar uma passada pelo livro de vocês. A gente está na página 110. Capítulo 5, a civilização grega,
tá? A página, então a aula de hoje é sobre o tópico 5.1, Grécia da origem ao período homérico, tá? Nessa página 111, então, você tem um texto sobre a civilização minoica, que é a civilização da ilha de Creta. Você pode chamar eles tanto de minoicos como de cretenses, tá? A civilização micênica, que é a civilização da cidade do Palácio de Micenas, que vamos falar em breve, tá? E os testemunhos do período homérico. Então a gente vai falar depois do pré-homérico, a gente vai falar do homérico, que é o período que produziu pra gente a Ilíada e a Odisseia, longos poemas homéricos tradicionais na cultura grega, que dentro da Ilíada tem a história da Guerra de Troia, e a gente vai falar um pouquinho sobre a Guerra de Troia na aula de hoje, beleza? Continuando então, características, pessoas, muito elementares de Creta e de Micenas, da civilização de Creta e de Micenas, tá? Então tá aqui a ilha de Creta, é uma civilização teocrática, tá? Comandada então por um palácio que representa uma divindade para esses caras aqui, e com forte atuação comercial, principalmente nas relações com o Egito, tá? Forte influência egípcia na política, na cultura e na economia, beleza? Eles eram, então, parceiros comerciais do Egito e faziam atividade comercial com eles e levavam os elementos mais ricos da sociedade egípcia para o Mediterrâneo, assim como fizeram os fenícios, só que num período anterior, tá? Esse pessoal da ilha de Creta, eles tinham uma escrita, o linear A, que posteriormente evoluiu para outra que é chamada, isso aqui é como a gente chama essa escrita, tá? Linear A e linear B, ela evoluiu depois para o linear B. O linear A, então, tem uma grande quantidade de escrita dos cretenses ou da civilização minoica nessa escrita linear A, que não foi decifrada, e então a gente sabe muito pouco sobre eles, beleza? O que a gente sabe é que por volta desta data aqui, por volta dos anos 1500, 1400 a.C., eles foram conquistados pela cidade de Micenas, tá? A cidade de Micenas, que já existia, está fora da ilha de Creta, tá? Então Creta fica aqui nessa ilha e Micenas fica aqui na Ática, tá? Aqui na região do continental aqui da Grécia, da Península Macedônica, beleza? Micênica, a cidade de Micenas, os vestígios mais antigos são de perto de 2000 a.C., tá? A partir dos anos 1400 eles conquistam a ilha de Creta e se impõem na região do Peloponeso, tá? Eu chamei de Ática, desculpa, essa região aqui é chamada de Peloponeso. Essa região, a Península Macedônica, ela possui aqui tudo isso aqui é Península Macedônica, tá? Daqui para baixo. Então a gente divide ela geograficamente em duas regiões, a Ática e o Peloponeso. A Ática daqui para cá, tá? Peloponeso, depois que passa por essa quase uma ilha, né? Quase forma uma ilha. Ela não é uma ilha, tá? Porque ela tem conexão com o continente aqui. Essa região é Peloponeso, é onde estava a cidade de Micenas, certo? Aqui. Então, voltando aqui para a cidade de Micenas, muito parecida com a civilização cretense, situada no Peloponeso, tá? Aí a gente já está falando de um povo. Então o povo que habitava a ilha de Creta se chama o povo minoico. O povo que habita aqui o Peloponeso durante esse período é uma migração chamada de aqueus, tá? Eles vão se desenvolver sob influência de Creta, vão se fortalecer politicamente, militarmente, vão conquistar a ilha de Creta e vão ser o centro político-econômico desta região, beleza? Creta e Micenas então vigoram durante esse período até 1100.
Que acontece a partir perto dos anos 1000, e a gente já viu isso no início da aula sobre os persas. Perto dos anos 1000 é o colapso de grande parte dessas civilizações que vigoraram entre os anos 3000 e 1000, que são civilizações que vigoraram sob a tecnologia do bronze, tá? Que é a liga metálica que junta cobre e estanho. E aí, perto dos anos 1000, a tecnologia do ferro vai desestabilizar tanto reinos egípcios, mesopotâmicos, e aqui a civilização micênica, ou creto-micênica, essa junção de Creta com Micenas, tá? E aí a gente tem um período da história da Grécia, entre 1100 e 800, que é um período que vai sumir essa escrita, a escrita que é muito praticada até perto dos anos 1000, ou seja, como que funciona isso? Você tem vestígios dessa escrita do linear A e do linear B, desde 2000 até os anos 1000, tá? E aí, a partir dos anos 1000, esses vestígios desaparecem. A partir dos anos 1000, a arqueologia diz que os palácios dessa civilização foram destruídos. Os palácios da civilização de Creta e de Micenas foram destruídos. E o que você vê entre 1100 e 800 é um período de comunidades agrárias. Então, os sítios arqueológicos revelam comunidades agrárias e não grandes cidades, grandes palácios, tá? Esse é o período homérico. Por que ele é chamado de período homérico? Porque as informações que a gente tem sobre esse período são... a gente não tem textos escritos desse período, a gente tem arqueologia e a gente tem as informações dos poemas homéricos. São poemas tradicionais da cultura antiga grega, que supostamente foram sistematizados por um poeta cego chamado Homero. Ele não existiu, esse poeta, ele é uma figura mítica na história dos gregos, tá? Que supostamente criou esses poemas, entre eles a Ilíada e a Odisseia. Se o poeta é mítico, as histórias são ficcionais, a Ilíada e a Odisseia. Entretanto, mesmo elas sendo ficções, elas foram sim, de fato, contadas de geração em geração durante esse período pelas pessoas que viviam lá. Então, não importa se a história é ficção ou se ela não é ficção, ela vai revelar características desse período, porque era uma história que era contada, tá? Posteriormente, no período clássico, esses textos que eram transmitidos oralmente de geração em geração, eles foram escritos no grego, na língua grega. Não é essa linha linear, né? Mas a língua grega que se apropriou do alfabeto dos fenícios, tá? Então ela vai ser escrita, e aí você vai ter um registro desse período com essas lendas, como Ilíada e Odisseia. Então a Guerra de Troia, a história da Guerra de Troia é uma lenda grega que não é que ela se passa nesse período, mas essa lenda foi contada ao longo desse período até ela ser escrita no período moderno, tá? Então através da análise dessa lenda, a gente entende alguns aspectos deste período aqui, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, esse período é um período que some a escrita que era praticada, tá? Destroem-se os palácios que existiam no período pré-homérico e formam-se comunidades chamadas comunidades gentílicas, comunidades rurais, tá? Na Grécia, tá? As comunidades gentílicas são comunidades constituídas por famílias, grandes clãs familiares, né? Lideradas pelo homem mais velho, o pater, beleza? Uma grande diferença desse período para os períodos posteriores é que na comunidade gentílica, dentro dessa comunidade, não existia propriedade privada, tá? Assim como também não existia nas civilizações de Creta e de Micenas a propriedade privada. Era o modo de produção coletivista semelhante ao dos egípcios,
tá? Nessas comunidades gentílicas, elas não são grandes cidades, não são grandes monarquias, são pequenas comunidades agrárias com uma estrutura de produção de comida coletivista, beleza? E a posse da terra baseada nesse clã. São grandes fazendonas, tá? Onde se organiza a vida. O problema é que, com o passar do tempo, essa estrutura social ela foi se estruturando, tá? Ela foi dando certo, essas grandes fazendonas foram se encontrando. Então, depois dessa ruptura aqui do período 1100, né, que destruiu a civilização de Creta e de Micenas, com o passar do tempo, nos anos 1900, nos anos 800, ela foi se estruturando e foi acontecendo um crescimento populacional nessas comunidades gentílicas, tá? Então, a comunidade gentílica aqui representada nessa figurinha aqui pelos genos, tá? Essas comunidades foram se expandindo, essas grandes fazendonas foram se expandindo, elas foram formando comunidades maiores, tá? Até que elas formaram dos genos. Então a junção de duas comunidades gentílicas formava uma frátria, né? E aí aos poucos essas frátrias foram crescendo, e aí a junção de duas frátrias formavam uma tribo, tá? E aí já deixa de ser uma fazendona, é um conjunto de fazendas, de comunidades agrícolas sob liderança da família mais forte, tá? E aí o conjunto de tribos vai formar um demos. Então a gente viveu a desestruturação de uma sociedade palaciana de Creta e de Micenas perto dos anos 1000. Entre os anos 1100 e 1800 a gente viveu essas comunidades, a gente não, né? Os gregos viveram essas comunidades gentílicas, tá? Essas comunidades agrárias. Entre os anos 800 e 500, que é o período chamado período arcaico, tá? Vai se dar, então, essas comunidades gentílicas vão se transformar em polis, tá? Nas polis gregas, beleza? Rapidamente, um pouquinho da história dessas polis gregas. Então, elas vão se formar a partir dessas comunidades gentílicas, com crescimento populacional. Essas comunidades vão se agregando umas nas outras até formar um demos, tá? Demos é então uma comunidade no campo, que Demos é o nome dessas comunidades, dessas grandes que aglomeraram aí comunidades agrícolas, tá? E aí elas vão ter, o Demos vai ter então uma cidade, e em torno dessa cidade várias regiões agrícolas, tá? E esta cidade vai ser a liderança política das regiões agrícolas ao seu redor, tá? Então, desses demos, que é a consolidação aí de várias comunidades gentílicas, vai surgir a cidade-estado grega, tá? Durante este processo de formação da cidade-estado grega, tá? Houve a disputa por terras agriculturáveis. Uma característica da Península Macedônica é terreno montanhoso e baixa quantidade de terras férteis, terras boas para a agricultura. Então essas terras boas foram disputadas durante esse processo de crescimento populacional dos períodos homérico e arcaico, tá? As terras agriculturáveis vão ser disputadas e, em linhas gerais, as pessoas, as famílias que tinham mais proximidade com o pater, né, o pater famílias, que era o líder dessa comunidade gentílica, vão ficar com as melhores terras, e uma grande quantidade de pessoas dessas comunidades agrícolas vão ficar com terras, vão ficar instalados em terras pouco agriculturáveis, terras ruins, tá? Isso vai fazer com que essa cidade-estado grega ela surja com essa elite chamada de eupátridas, que vai comandar a cidade-estado. Eupátridas porque é o que nasce próximo do pater, tá? As pessoas próximas ao pater famílias.
E esses eupátridas que detêm as melhores terras vão deter a força política e vão comandar a cidade-estado. Como que eles comandam a cidade-estado? Não é democracia, beleza? A democracia vai surgir, a gente vai falar do surgimento da democracia na aula seguinte. Não é democracia, tá? Eles formam uma oligarquia. Então a cidade-estado grega, que surge aqui no período arcaico, entre os anos 800 e 500, ela se forma como uma polis oligárquica, tá? Ainda nesse período arcaico, essas polis oligárquicas que são formadas, isso tudo não acontece em uma, tá? Em uma região, isso está acontecendo por toda a Península Macedônica, principalmente aqui o Peloponeso, tá? Nesse período. Então tem algumas cidades-estados que vão se formar nessa região, tá? A falta de terras férteis vai fazer com que essas cidades-estados se expandam pelo Mediterrâneo, tá? Lembra desse mapinha? Esse mapinha foi usado na aula sobre os fenícios. A gente estava falando aqui da expansão dos fenícios pelo norte da África e a Espanha. E aí, enquanto isso acontece, também está acontecendo a expansão das cidades gregas, tá? Aqui principalmente pelo sul da Itália e pela essa região aqui do continente asiático, onde hoje é a Turquia, tá? Essa região é dominada pelos persas e é a disputa destas cidades que foram colonizadas pelos gregos com os persas é que faz eclodir a guerra entre gregos e persas, tá? Por que os gregos se expandiram? Pela falta de terras agriculturáveis, tá? Essa é a explicação para a expansão colonial grega nesse período arcaico, beleza? Então, o que leva à expansão colonial? O apobrecimento de grande parte desses caras que nesse período de divisão das terras ficou com as terras ruins, tá? Então juntava-se uma força militar para conquistar uma região distante, como por exemplo aqui Tarento, no sul da Itália, tá? E formar aqui no sul da Itália uma nova cidade grega para dar conta das pessoas que foram excluídas das terras agriculturáveis nesse processo de crescimento populacional e de formação da cidade-estado. Então a cidade-estado grega ela nasce já com essa característica da expansão colonial, e aí os gregos vão se expandir por todo o Mediterrâneo e aqui essa região que eles chamavam de Ásia Menor, tá? Que vai entrar em conflito com os persas aqui, beleza? Então, o que é ser grego? Ser grego não é fazer parte de uma cidade-estado grega. Ser grego é falar a língua grega e participar de uma cidade que reproduz as estruturas de uma cidade da Grécia. Então você pode ser grego na Grécia ou fora da Grécia, porque essas cidades elas reproduzem aqui a cidade de Troia. Elas reproduzem as estruturas da cidade-mãe. Então as colônias de Atenas elas vão reproduzir os elementos da cidade de Atenas, não só a língua, a cultura, mas também as estruturas políticas, tá? Então as cidades-estados que surgem nesse período arcaico vão se expandir pelo Mediterrâneo por conta da questão da desigualdade social que decorre dessa apropriação das melhores terras pelas pessoas, os eupátridas, as pessoas mais próximas dos antigos líderes das comunidades gentílicas, beleza? Resolve o problema da desigualdade social na Grécia? Não resolve, tá? E aí na aula de amanhã, na aula 4, desculpa, a gente vai ver que essa questão da desigualdade social é um conflito que vai perdurar toda a história da Grécia, mas é um conflito que vai fazer surge deste conflito as reformas dentro de Atenas que vão levar ao surgimento da democracia, que é a parte mais importante para a gente no nosso curso do estudo de Grécia.
Beleza, pessoas? Era isso de introdução sobre Grécia, sobre esse períodos pré-homérico, homérico e arcaico. Então, a partir da aula de amanhã a gente começa a falar sobre o período clássico. Além da videoaula, vão ter uma atividade de leitura, de assistir um trecho de um filme e a resposta do questionário. Beleza? Obrigado pela participação e até amanhã.